Meus irmãos, eu não sei se vocês conhecem uma mensagem de Nossa Senhora revelada ao Padre Gobi, aquele livro azul que é muito conhecido aos sacerdotes, filhos prediletos de Nossa Senhora. Naquele livro, Nossa Senhora dá uma mensagem, eu não me lembro agora a numeração, a data, mas ela vai revelar um plano maligno sobre a terra, contra a humanidade, um plano que vai violar todos os 10 mandamentos da lei de Deus. Esse plano já foi colocado em prática há muito tempo e muitos de nós já caímos na besteira de viver dessa forma. Por exemplo, quando ela vai dizendo assim: o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Qual é o projeto maligno? Transferir esse amor que devia ser direcionado para Deus, transfere para as coisas. O amor à casa, o amor aos bens materiais, o amor ao trabalho, o amor excessivo aos filhos, aos animais, né? À natureza. E o amor a Deus fica de lado. O terceiro mandamento, guardar domingos e festas. Qual é o projeto do maligno? Ele conseguiu transformar o domingo em um dia de diversão. Domingo é o dia do futebol, domingo é o dia do shopping, domingo é o dia do churrasco, domingo é o dia da boate. Onde está o dia do Senhor? Quase ninguém se lembra. Até mesmo muitos católicos não sabem mais que faltar missa dia de domingo é pecado mortal. Nós temos por aí uma grande quantidade de católicos que tem essa consciência. Não, eu vou na missa de vez em quando, porque essa coisa de ir para a missa todo domingo já passou. Projeto maligno, não é? Por exemplo, sexto mandamento: não pecar contra a castidade. E aí vem o plano do demônio com uma enxurrada de pornografia, que começou com revistas e fotografias, depois veio para o mundo da televisão e agora na internet. Ou seja, não existe nem sequer censura. Qualquer criança de 5, 6, 7 anos pode colocar qualquer besteira lá no celular e tudo vai ser escancarado. Plano diabólico para macular a castidade dos jovens. Nossa Senhora do Bom Sucesso, a aparição de Quito lá no Equador, ela revelou, olha que essa aparição é bem antiga, e ela disse que na metade do século XX para frente não existiria mais almas virgens. O que é que Nossa Senhora quer dizer com isso? Da metade do século XX para frente não existirá mais almas virgens. Podem existir até corpos virgens, almas não. Padre, mas isso que Nossa Senhora falou aconteceu, se cumpriu? Claro que se cumpriu. Desde a Revolução Sexual de 1960 para cá, não existe mais pureza. Talvez a gente, consiga conservar a pureza física, no sentido de evitar contato carnal, mas a nossa mente está impregnada de besteira. A nossa mente já está contaminada com todas as impurezas possíveis, porque a gente vê na TV, no jornal, na música, no outdoor, tudo. Vai numa barbearia cortar cabelo, o que é que está lá na barbearia em redor? Só fotografias, cartazes de pessoas, de mulheres, na maioria dos casos, seminuas. A propaganda de cerveja, o que é que faz para chamar a atenção da cerveja? Não é o produto em si, é uma mulher de biquíni. Então, querendo ou não, mesmo aquela pessoa que se esforça para viver a castidade, a sua mente já está contaminada pelo olhar, pelo ouvido, as músicas que são tocadas hoje. Mesmo sem querer, a gente escuta, porque o vizinho bota o CD no último volume e nós somos obrigados a ouvir aquela porcaria. Está entrando na nossa mente.
Então, o que Nossa Senhora falou aconteceu, plano diabólico. Quinto mandamento de Deus, não matar. Vocês acham que essa propaganda toda a respeito do aborto é simplesmente a defesa da mulher que foi estuprada? Não acreditem nisso, não. Esse povo não está preocupado com mulher nenhuma. Quem está preocupado com a mulher que vai abortar é a igreja. É a igreja que está preocupada, porque ela já foi vítima de uma agressão, que foi o estupro, e vai ser vítima de uma segunda agressão, que é o aborto. Serão 2 traumas carregados para o resto da vida. Então esses projetos diabólicos, que vêm com um rostinho bonitinho, não é a defesa da mulher, estamos preocupados com a mulher que... Não acreditem nisso, não. Existe muito dinheiro envolvido por trás dessas campanhas. Muito dinheiro. Não é pouco. Tudo isso é projeto do demônio para contradizer os 10 mandamentos. Vocês já devem ter escutado aquele testemunho de Zachary King. Zachary King, ele foi durante muito tempo sacerdote do satanismo. Eu coloquei o testemunho dele no livro da Medalha Milagrosa, porque ele se converteu pela Medalha Milagrosa. Foi uma medalha que colocaram na mão dele que fez com que ele se convertesse e abandonasse o satanismo. Nossa Senhora o salvou das mãos de Satanás. Mas ele disse que quando ele entrou na seita satânica, a primeira regra do satanismo era violar todos os 10 mandamentos. Está pensando que é brincadeira? Ele disse, com 12 anos de idade, ele violou todos os 10 mandamentos para depois entrar na ordem, lá na seita satânica. Então, o Salmo 2 já falava sobre isso. Por que tramam os povos vãs conspirações? E os príncipes se unem para conspirar contra o Senhor e contra seu Cristo. Tudo isso é um projeto contra Deus, é um projeto contra a igreja. Mas o Senhor se ri. Como quem diz assim: tolinhos, no fim dos tempos eu irei vencer, e a minha mão poderosa cairá sobre vocês. La Salete, Nossa Senhora já fala: eu estou segurando o braço do Pai, mas já está tão pesado que eu já não estou conseguindo. Imagina, olha essa imagem. Claro que lá no céu Nossa Senhora não está, segurando o braço nenhum. Ela usou essa imagem, ela usou essa linguagem simbólica, figurativa. Lá no céu a Virgem está rezando por nós, adorando a Deus. Ela não está lá segurando o braço, não. Mas ela usou essa expressão: eu estou segurando o braço do Pai, como quem diz, eu estou intercedendo noite e dia por vocês. Mas vai chegar uma hora que o braço do Pai pesará sobre a humanidade. E aí, todos esses que conspiram contra Deus, todos esses que maquinam contra a igreja, cairão por terra. Será como no dilúvio: quem estava na arca se salvou, quem estava fora da arca se lascou. Vai ser por aí. O caminho é o mesmo, não tem outro. O Senhor se ri do alto dos céus. Meus irmãos, nós, historicamente falando, nós já ouvimos falar bastante sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela nasce para destruir 2 tronos: o trono do rei e o trono do papa. Por quê? Porque naquela época o clero e a nobreza dominavam. E existia, a terceira classe, que era o povo. Só que alguns líderes, alguns filósofos, alguns burgueses começaram a fazer um projeto, a elaborar um plano secreto
para destronar o rei, Carlos X, para destronar os bispos, né, para acabar com o poder religioso. E foi justamente por causa dessa revolução que Nossa Senhora das Graças apareceu a Santa Catarina Labouré. Ela profetizou tudo isso, que o rei seria tirado do trono, que muitos sacerdotes e bispos seriam martirizados, e tudo se cumpriu conforme Nossa Senhora anunciou. O rei foi decapitado, a rainha Maria Antonieta também foi decapitada, e o bispo da época lá da França, o arcebispo de Paris, também foi martirizado. Sem contar a grande quantidade de religiosos que foram parar na guilhotina. Aquela navalha que dizia, não, eles morrem, mas não sentem dor. Não, é rápida. Ela cai e corta o pescoço na mesma hora. Todos os dias, a carrocinha passava cheia de pessoas para a guilhotina. E em cima das carrocinhas, muitas vezes padres, frades, monges, freiras, pessoas da igreja. Ou seja, desde aquela época que existe um plano satânico para acabar com o poder espiritual de Deus sobre a humanidade. Existia um pensador que o nome dele é Voltaire. Todas as vezes que ele escrevia uma carta, ele terminava a carta dizendo assim: esmagai a infame. Imagine, todas as cartas, eu falava de manhã que a carta do cristão começa louvando a Deus, né? Como São Paulo, saudando o Senhor. Já este filósofo, Voltaire, ele escrevia a carta e terminava dizendo: esmagai a infame. Sabe quem era a infame? A Igreja Católica. Ele dizia: o mundo só será feliz quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. Isso tem escritos, é uma coisa, não é invenção, não é história da carochinha, não. Os escritos de Voltaire estão aí. O ser humano, a humanidade só vai ser feliz quando o último rei foi enforcado com as tripas do último padre. Ou seja, vamos acabar com a nobreza, vamos acabar com o clero, e aí o povo vai ser feliz. Resultado: o povo não é feliz. Hoje, a gente olha para essa sociedade sem Deus, sem ordem, só vê o caos. E o que é que está reinando? O desespero. Sem ordem e sem Deus, não existe felicidade. Gravem isso no coração de vocês. Sem ordem e sem Deus, não existe possibilidade de felicidade. O ser humano não consegue ser feliz. Não consegue. Recentemente eu estava estudando sobre a questão da arte cristã, e um professor, um especialista da área, falava justamente sobre isso. Se a gente olhar as igrejas antigas, o que é que nós vamos encontrar? Igrejas altas, espaçosas, iluminadas, com vitrais, com imagens, igrejas coloridas. Quando você entra naquele templo sagrado, é como se a sua alma também se engrandecesse. De tanta beleza, de tanta arte, de tanta cor, de tanta maravilha, de tanta altitude. Hoje, a grande maioria das igrejas que são construídas, como são? Igrejas baixas, sufocantes, sem cor, sem brilho, sem altar, sem imagens, sem flores, nada. Parece um galpão. E está vendo essa decoração aqui? Está muito mais bonita do que certas igrejas por aí afora. Por quê? Porque a arte reflete o estado interior do ser humano. A arte é um reflexo, digamos assim, daquilo que existe dentro
do ser humano, do homem. A gente só consegue transmitir beleza se dentro de nós existir beleza. Nós só conseguimos transmitir Deus se dentro de nós existe a graça de Deus. Então não se espante quando você, recentemente, numa missão, não vou dizer qual foi a cidade, passei por uma rua e a pessoa que estava dirigindo o carro disse assim: padre, aqui é a igreja. Eu disse: aonde? Tinha nada para identificar. Não tinha uma cruz, não tinha uma torre, não tinha uma imagem, nada, 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 nada. É a igreja. A pessoa entra ali para encontrar um ambiente propício para a oração, mas ela não encontra nada. Nada. Apenas um banco para sentar, uma mesa, as paredes vazias. Ah, o senhor está criticando as igrejas modernas? Estou, claramente. Quem não gostar, paciência. Quem não gostar, paciência. Meus irmãos, precisamos, repito, fazer de tudo para combater o desespero na crença, na fé, na certeza de que Deus terá a última palavra. Quando a pandemia começou, uma paroquiana disse para mim, porque as igrejas foram fechadas, né? Eu lembro como se fosse hoje. A última missa pública daquela época foi a missa de São José, dia 19 de março. E depois que a igreja foi fechada, as pessoas, todo mundo estava, né? Todo mundo preso dentro de casa, aquele desespero, aquele medo, aquela agonia. Eu só pensava que eu ia morrer também. Cada espirro que eu dava, eu rezava uma salve rainha, porque eu pensava que eu estava doente, né, com Covid. E aí uma paroquiana chegou para mim e disse assim: padre, e agora? Não foi só ela, não. Muitas pessoas chegavam para mim: padre, e agora? As pessoas ficaram perdidas. Na cabeça de muitos, ali já era o fim. E a única resposta que o Senhor colocava no meu coração era a oração de Santa Teresa d'Ávila: tudo passa, só Deus permanece. Tudo passa. Não se deixe levar pelo desespero. Uma coisa é ficar de prontidão, e isso nós já devemos estar. Devemos estar de prontidão, porque os tempos são maus, os tempos são perigosos, mas isso não é motivo para entrar em desespero, de perder a esperança, de perder a fé. Pelo contrário, o Senhor continua vivo. O Senhor não está dormindo, não. Pelo contrário, Ele tudo vê, Ele tudo observa e Ele tudo governa. Tudo governa. Quando você pensar que nada mais vai dar certo, a graça de Deus vem ao nosso encontro.